Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Farmaconde, vocês já sabem, né? Para participar, basta nos enviar um e-mail pelo podcast @farmaconde.com.br, podcast@farmaconde.com.br. Assim você participa, você nos dá feedbacks, você pode nos dar sugestões e a gente vai junto batendo papo, porque não é só para bater papo aqui não, é para bater papo com você também, saber das suas dúvidas, principalmente sobre saúde. Hoje a gente recebe o Dr. Yuri, cardiologista, para falar de um mal que atinge muitas pessoas e até onde eu sei parece que ele é silencioso, doutor. É a hipertensão? Ela é silenciosa? Exatamente. Obrigado pelo convite, Vinícius, é um prazer estar aqui. A hipertensão ela é muito mais comum do que a gente imagina e ela é muito mais silenciosa. Então, a gente tem que tomar os cuidados devidos, né? A gente vai falar sobre isso, para prevenir e, caso seja descoberta, tratar adequadamente. E é uma doença crônica, quer dizer, ela não tem necessariamente uma cura, mas ela tem controle. Exatamente. Ela tem controle. Da mesma forma que o diabetes, né? Você diagnosticou diabetes, tem que fazer o tratamento, você controla e você ameniza os problemas causados pela doença. Então, você sim consegue controlar e é essencial fazer esse controle. E quanto antes realizar esse controle, melhor. Você reduz muito as complicações. Durante a pandemia, muito se falou, né? Ah, não, olha, quem tem comorbidade, diabetes, hipertensão, quem tem problema, diabetes, hipertensão, vinha sempre isso. O que, afinal de contas, é a hipertensão, doutor? Ótimo. A diabetes e a hipertensão, elas andam sempre juntas porque elas são muito prevalentes, elas são muito comuns na população. E além de ser comuns, é muito comum a pessoa ter as duas, né? Porque os fatores que levam, eles são semelhantes, né? Nós vamos falar sobre eles. Então, o que é hipertensão? É quando o nível de pressão arterial está acima do normal. Existe um número para determinar o que é alterado. É quando a pressão é igual ou acima 14/9. Então, se você aferir essa pressão mais de uma vez e tiver um valor acima, a gente está diante de um caso de hipertensão, muito provavelmente. Mas a pessoa pode ter a pressão normal e medir uma vez, dá 14/9, ou maior do que isso. Quantas vezes ela precisa medir para saber que realmente ela é hipertensa, doutor? Então, é muito individual isso. Por quê? Se uma pessoa medir a pressão, não está sentindo absolutamente nada, já tiver um valor muito alto, provavelmente ela já é hipertensa, já fechou o diagnóstico. Mas muitas vezes existem fatores que acabam atrapalhando, né? Por exemplo, fatores de ansiedade, exercício físico, né? A pessoa está no trânsito e no meio do trânsito, naquele estresse, a pressão ela vai subir, é normal. Então a gente não pode fechar o diagnóstico com essas medidas isoladas. Doutor, então a pressão alta, a hipertensão, ela é a força, a pressão que é feita a partir da bomba, o coração, ou ela está mais relacionada com a variação dos vasos? Como é que é? É um assunto assim, complexo da gente explicar, mas para traduzir para as pessoas, não é que o coração, ele é a bomba do nosso organismo, não é que ele bombeia muito forte, não. A doença, a hipertensão, é um problema muito mais relacionado à pressão dos vasos. Existem vários fatores que aumentam essa pressão no leito vascular, né, do nosso corpo inteiro. Por isso que a doença chama hipertensão, quer dizer, é uma tensão aumentada, arterial, porque a gente mede nas artérias, sistêmica, porque é no corpo todo. A pressão não está aumentada apenas em um vaso, apenas em um membro, né? Ela é sistêmica, ela é transmitida para o corpo todo. E o grande problema da pressão a longo prazo, é danificar os vasos, porque você tem uma carga pressórica, né, que acaba lesionando, machucando a parede do vaso. E a parede do vaso exerce uma série de fatores até para o próprio funcionamento do vaso, para levar sangue para os órgãos. E é isso que gera os problemas principais, que é o AVC, que é o infarto, que a gente vai falar mais para frente. E então é isso, as paredes dos vasos vão ficando danificadas, machucadas, Isso. ele vai perdendo a sua capacidade, a sua função, Exatamente. e aí pode culminar, como você disse, com o AVC, o acidente vascular cerebral, a trombose,
Exatamente. E até o infarto, que é quando para de irrigar uma parte do coração, por exemplo. Perfeito. Que aí morre o tecido do coração. É isso mesmo, você Tá. falou muito bem. Quando a pressão ao longo do tempo prejudica o funcionamento dos vasos, né, das células que recobrem os nossos vasos, você prejudica o fornecimento de sangue para os órgãos, você prejudica até a função das células, né, no controle dos nutrientes, né, até a formação de placas de gordura, porque a placa nada mais é do que o acúmulo de gordura na parede do vaso. E o vaso, em princípio, ele começou a ficar doente pelos fatores pressão, diabetes, cigarro. Então, no caso, voltando à pressão, né? Quando você prejudica o funcionamento dos vasos e lesiona, machuca essa parede do vaso, você favorece o aparecimento das complicações futuras. Por isso, então, que se diz que no frio as pessoas podem ter mais problemas, essas que são hipertensas, porque a pessoa fica mais retesada e pode ter mais problemas de hipertensão. A pressão ela tende a aumentar um pouquinho no frio, exatamente por isso. Existe uma constricção, ou seja, os vasos eles diminuem seu calibre. Então, isso pode aumentar um pouquinho a pressão. Claro que isso não vai gerar por si só a hipertensão. Até porque a hipertensão ela é uma pressão alterada, sustentada, né? Não é um momento no frio que a gente vai diagnosticar a hipertensão. Tem que ser uma elevação sustentada. Doutor Yuri, e em relação àquilo que a gente falou no começo do nosso papo, que é uma doença silenciosa, algumas coisas que você foi falando aí, eu fiquei pensando aqui. Por exemplo, eu tenho que ficar preocupado exatamente porque essas lesões, essa diminuição da função da capacidade dos vasos vai acontecendo. E o que vai acontecendo? Ou não é perceptível? Existe a grande maioria das pessoas que são hipertensas, elas não sentem nada. Ela não tem nenhum sintoma, por isso que a gente fala que ela é silenciosa. Muitas vezes o paciente descobre que é hipertenso ao longo de anos, né, depois de anos, e já tem problemas causados por ela. Um deles, por exemplo, é a perda da função do rim. Um deles é a alteração da retina, que a gente avalia pelo olho, né? É fácil de você ver a saúde dos vasos através do fundo de olho, que é bem simples, né? A retina nada mais é do que uma membrana recoberta de vasos. Mas existem aquelas pessoas que, quando ocorre a elevação da pressão, ela sente um desconforto, uma dor de cabeça, uma tontura. Então, o mais importante é a gente avaliar adequadamente para identificar se realmente é a hipertensão que está causando os sintomas. E fazer esse controle de quanto em quanto tempo para fazer esse acompanhamento aí? É muito individual, né? Se a pessoa é saudável, não tem nenhum problema de saúde, ela vai passar no médico uma vez por ano. Acho que dá para fazer uns exames de rotina, exames laboratoriais, fazer uma avaliação médica. Se ela tem histórico na família, talvez tenha que fazer com mais frequência, né? É muito individual, depende muito dos fatores individuais e genéticos, né? E familiares. Mas e aquelas pessoas que têm varizes nas pernas, já que a gente está falando de uma questão sistêmica, isso pode ser sintoma de algum problema Não. vascular? Não tem nada a ver? Não. Na verdade, tem tudo a ver com vascular. O que são as varizes? Nada mais é do que as veias das pernas, elas estão engurgitadas, estão dilatadas. Geralmente isso acontece pela postura, né? A pessoa fica muito tempo em pé, trabalhando muito em pé. As mulheres, por conta da gestação, ela tende a ter mais varizes. Isso aí é uma questão muito mais da circulação das veias das pernas, mas não tem relação com pressão arterial, não tem relação com a doença. Bacana. A gente está tentando hoje aqui também, tateando, né, com a orientação até do Dr. Yuri, cardiologista, a gente está aí descobrindo algumas coisas, falando de causas, né? E exatamente para a gente, mesmo sendo multifatorial, para a gente tentar desenhar aí um cenário com o qual a pessoa, não é se preocupar, mas pelo qual a pessoa deve ter aí mais carinho a observar, obesidade, o sobrepeso, um sedentarismo, alimentação incorreta. O sal é o vilão mesmo? O sal é o grande vilão, Vinícius. A nossa população ela tem uma dieta, em geral, excesso de sal, né? E se a pessoa quer escolher uma coisa para ela poder prevenir a hipertensão, é reduzir a quantidade de sal que ela come. Porque é simples, não é difícil.
não custa nada, na verdade, é só você se adaptar, né? E o sal é com certeza o grande vilão, porque quanto mais sal a pessoa ingere, o seu organismo, ele ocorre algumas mudanças, claro, e a sua pressão aumenta por conta do excesso de sal. Então, só de você reduzir o sal da sua alimentação, automaticamente você já está melhorando esse controle do nosso organismo da pressão arterial. Mas a população, por exemplo, mais velha, quase 70% das pessoas acima de 70 anos têm hipertensão no Brasil? Exatamente. A estatística no Brasil é mais ou menos assim. População adulta é em torno de 30% é hipertensa. Na população idosa, acima de 70 anos, essa proporção ela é bem maior, em torno de 70%. Então, com certeza, uma pessoa mais idosa, né, com mais idade, ela tem que se preocupar com a hipertensão do que aquele jovem, né? E como você mesmo disse, se preocupar com os fatores que causam a hipertensão. Então, se preocupar em fazer atividade física, porque o sedentarismo ele aumenta a pressão arterial. Quando você faz atividade física, você já está controlando seu peso, né? Quando você faz atividade física, você consegue melhorar o controle da sua pressão arterial por horas, não só naquele momento da atividade, por horas, assim, né? Tanto é que a recomendação hoje em dia é fazer exercício em torno de 150 minutos por semana. Então, resumindo, 50 minutos 3 vezes por semana. Então, você consegue adquirir um controle adequado da sua pressão. Alimentação equilibrada, exercício físico, evitar estresse também, né, doutor? Isso é mais difícil. Isso é difícil, é difícil. Chuta o pau da barra. Comer direitinho, que é a alimentação equilibrada que eu já falei. Você se cuidar, beber bastante água. Na verdade, a água ela é importante para o nosso organismo para diversas funções, né? Para hipertensão, não tem nada relacionado à água. O que tem muito estabelecido, Vinícius, é o sal, que é o sódio, né? Que tem no nosso sal de cozinha. Uma dieta balanceada, né? Rica em frutas e verduras, ela ajuda a controlar a pressão arterial e a atividade física. Então, com isso, você consegue prevenir não só a hipertensão, né? Você previne o diabetes, você previne... Porque você está promovendo saúde, né? Você não está tratando uma doença, você está promovendo a sua saúde. Agora, e quando a pessoa é hipertensa? Descobriu que ela é hipertensa, né? A primeira medida a ser feita são as mesmas, né? São as mesmas. Fazer atividade física, reduzir a quantidade de sal. E uma coisa interessante, né? Reduzir a quantidade de sal, muitas vezes... Não é o sal o vilão, né? O problema são os alimentos industrializados, né? Só para você ter uma ideia, uma lasanha congelada, eu vi esses dias, tem uma quantidade de sal que supera a quantidade do dia inteiro. Um único alimento. Então, é mais uma questão de escolha. Se você escolher bem os alimentos que você quer, que você já vai ingerir menos sódio. Eu estou falando com você, doutor, e fico pensando aqui no que a gente faz no nosso dia a dia. Imagino que as pessoas que nos ouçam também pensem assim, puxa vida, mas eu, com essa história do corre-corre do dia a dia, acabo comendo mal pra caramba. Até faço exercício, mas, meu Deus, eu comi aquela lasanha aquele dia. Eu fiz... A praticidade tem nos tirado saúde. Sim. Não é? E isso você observa na clínica, doutor? Você percebe que as pessoas até mais novas têm tido mais problemas com isso? Sim, exatamente por conta da correria do dia a dia, do trabalho. Muitas vezes nós, né, isso são muitas pessoas, né, não só os pacientes, acaba negligenciando a alimentação, né, a importância da alimentação e do preparo dos alimentos. Às vezes a gente quer ganhar tempo comendo uma comida rápida, né, o fast food, mas, na verdade, a gente está fazendo algo ruim para o nosso organismo, né? Você está comendo uma comida processada, rica em sódio, rica em gordura. E não só para a pressão, né? Quando a gente fala em alimento processado e industrializado, você está falando de colesterol, de diabetes. Então, na verdade, é multifatorial, como a gente disse, né? As medidas para evitar a hipertensão e tratar a hipertensão são as mesmas do diabetes, da obesidade, do colesterol alto. Então, a gente realmente tem que dedicar um tempinho para isso. Doutor Yuri, em relação a, por exemplo, as mulheres que muitas vezes apresentam ali uma variação da pressão arterial, eclâmpsia, é assim que se chama? Durante a gravidez? Como é que funciona isso? E nesse caso, volta. Então, é um tópico bem à parte, né? Porque
A gestante, né, a mulher que tem um bebê na barriga, a gestante, ela pode já ser uma hipertensa e engravidar, ou ela pode desenvolver a hipertensão específica da gestação. São entidades bem distintas, bem diferentes. A hipertensão específica da gestação é aquela que é descoberta após a 20ª semana de gestação. Ou seja, a mulher não era hipertensa, ela descobriu que está grávida e a pressão está normal, e após a 20ª semana, ou seja, praticamente a segunda metade da gestação, a pressão começa a se elevar. É uma entidade específica em que precisa ser tratada, né? Porque aumenta o risco de ter a principal complicação, que é a eclâmpsia, né? Que são os níveis altos da pressão em que pode acontecer até crises convulsivas. É uma emergência que tem que ser tratada adequadamente. E a fazer o parto é uma das formas de você tratar, quando a gestante tem uma idade gestacional adequada, né? A eclâmpsia, ela acontece nas gestantes, porque existe uma mudança, né, da fisiologia da mulher, né? Que após a 20ª semana, na placenta, existe uma mudança dos vasos. E algumas mulheres não acontece o normal, né? E isso predispõe muito à elevação da pressão arterial. Tem que ser um tratamento bem específico e de perto, né? Com um ginecologista, com obstetra e, de preferência, com um cardiologista. Bom, a gente está falando sobre tantas coisas, sobre prevenção, sobre quais são as causas, sobre o que é a hipertensão. Falamos até em relação à questão da temperatura externa, né? O frio, como isso pode atuar na variação da pressão arterial. Mas, doutor, eu queria, até para a gente ir já caminhando para o nosso encerramento, falar sobre a qualidade dos medicamentos. Na medida em que é uma doença crônica, que tem um tratamento, os medicamentos, qual é o nível da eficácia no tratamento para esse mal? Ótimo. Para todo paciente hipertenso, para todos, independente do nível da pressão, nós temos que instituir as mudanças de estilo de vida. Independente se a pressão está alterada um pouco ou muito, que são essas que a gente já falou, né? Atividade física, tirar o sal, né? Se alimentar bem, dormir bem, que também é um fator importantíssimo no controle da pressão. Mas alguns pacientes, né, na sua maioria, só com essas mudanças não conseguem atingir o nível adequado, né, o nível de controle. E para isso é preciso lançar mão dos medicamentos, que são fundamentais para o controle da pressão. Muitas vezes, um remédio apenas não é suficiente. Então, precisa-se associar 2 ou até 3 remédios diferentes para adquirir esse controle, né, para atingir esse controle adequado. Então, sim, os medicamentos eles são importantes. E aquele paciente que tem hipertensão, que toma seu remédio, é importante saber que tem que ser tomado todos os dias, né? Não existe nenhum tratamento da hipertensão que pode ser usado de vez em quando ou só quando a pressão sobe. Isso os pacientes me falam muito, né? Minha pressão subiu e eu tomei um remédio. Não é assim, né? Uma vez que a gente institui o tratamento medicamentoso, ele tem que ser usado diariamente e o horário é importante. Cada paciente, cada remédio tem ali a sua posologia adequada. Então, o seu médico vai orientar o horário ideal, se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite. Bom, doutor Yuri Golino, muito obrigado por ter vindo hoje aqui falar conosco sobre hipertensão, um mal que pode ser muito silencioso, mas pode causar, olha, problemas que vão fazer barulho na sua vida. Então, o melhor realmente é a gente trabalhar o equilíbrio. Obrigado mais uma vez, doutor Yuri. Você aí que nos acompanha, por favor, nos escreva podcast@farmaconde.com.br, podcast@farmaconde.com.br. Vocês podem fazer sugestões, críticas, mais elogios. A gente gosta de elogio. Eu falo isso e a Jennifer atrás da câmera já ri. E, enfim, fiquem à vontade. A gente sempre traz aqui um tema para a gente discutir, conversar, desvendar, aprender e assim ter uma saúde muito melhor, porque Farmaconde é saúde para todos. Beijão. Fui. Tchau, tchau.